Atenção, muita atenção, população do planeta Terra. Eu quero afirmar a vocês que aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas, ele me revelou muitos segredos para eu passar à população. Pois a população mundial está enganada. E ele me mostrou o que está acontecendo no planeta Terra. Veja bem você. Nesta Bíblia está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Veja bem, o nome santo foi-me mostrado que é Satanás, ele que é santo. O nome só está abreviado. Santo é Satanás. A palavra original é puro, limpo, perfeito. Eles adulteraram, eles modificaram e colocaram a população mundial para adorar a Satanás. Satanás camufladamente está sendo adorado por essas religiões, entidades religiosas. Todas essas religiões estão debaixo de maldição, adorando a Satanás, porque santo é Satanás. Tem um absurdo muito grande nas Escrituras: a gravidez de Maria. Dizem que Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Quando você está dizendo que o Espírito Santo engravidou Maria, você está dizendo que o Espírito de Satanás engravidou Maria. Veja bem você. Em 1 Yahuanã, que você chama de João, porque o nome dele não é João, porque o J só tem 500 e poucos anos de existência, e ele tem mais de 2000 que nasceu. Na época dele não existia J, então não existe que nem a lógica dele chamar João. Veja bem, primeiro Yahuanã, que você chama de João, capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito: todo espírito que não confessa que o Messias não veio em carne é do maligno. Veja bem, vou repetir. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Todo espírito que não confessa que o Messias não veio em carne é maligno. Se você está dizendo que ele veio do Espírito Santo, você está dizendo que ele não veio em carne, que ele veio do Espírito de Satanás, porque santo é Satanás. A palavra original é puro, limpo, perfeito. Veja bem. Em Romanos capítulo 1, versículo 3, está escrito que ele é descendente de Davi, ele é da descendência de Davi, segundo a carne. Em Atos capítulo 2, versículo 29 e 30, ele é da descendência de Davi, segundo a carne, e não segundo o Espírito Santo ou Espírito de Satanás. A população mundial está enganada. Em Atos capítulo 19, versículo 10 está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Epa, então não é filho do Espírito Santo, é filho do homem. Não é filho do Espírito de Satanás, é filho do homem. Várias passagens na Bíblia mostram que ele é filho do homem. Eu vou dar aqui só alguns exemplos. Em Manaial, que vocês chamam de Mateus, que eles trocaram o nome colocando os Zeus da Grécia no lugar do nome. O nome é Manaial. É Manial. O nome é Manial. Eles trocou para Mateus. Manial, capítulo 12, versículo 8. Ele é filho do homem. No capítulo 17, versículo 22. Ele é filho do homem. Em Lucas, capítulo 19, verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem. Filho de José, Lucas capítulo 4, versículo 22.
Opa, então não é filho do Espírito Satanás, é filho de José, não é filho do Espírito Santo. Filho de José. João e Al-Ruhanã, capítulo 6, versículo 42. Lá está escrito: mas não é esse o filho de José, o qual seu pai e sua mãe nós conhecemos? Como disse ele agora então desci do céu? Ele era filho de Ial-Russaf, porque também não tem como ser José, porque na época dele não existia J. O nome é Ial-Russaf. Acontece que eles trocaram os nomes originais por ídolos. Tá? O nome é Ial-Russaf. Esta Bíblia está cheia de mentiras, cheia de absurdos. Tem verdade nela? Tem. Pouca coisa. Maioria é mentira e eu provo. Tá? Vamos lá. Santa Ceia é um absurdo. No livro de Al-Ruhanã, que vocês chamam de João, no capítulo 6, no versículo 53, lá tem um cúmulo, um absurdo. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue não tem parte com ele. Ele diz que não tem vida em si mesmo. Mas veja bem você que coisa ridícula. Lá em Levítico capítulo 17, versículo 10, lá diz para você não beber o sangue do animal. Lá proíbe o homem de beber o sangue do animal porque é a vida dele. Veja bem, se você não pode beber o sangue do animal comum, você vai beber o sangue do Filho do Altíssimo, que fez um grande trabalho por você, um grande sacrifício. Ele foi um profeta que passou pela terra, levando a palavra daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Você vai beber o sangue do Filho do Altíssimo? Isso não é coisa de macumbaria? Na macumbaria é que se bebe sangue de bode e sangue de galinha. Pois eles pegam o pão na mão e falam: ó, irmãos, isso aqui é apenas um pão comum da padaria. Mas depois que nós orar, não é mais um pão comum. É o corpo de Jesus, que é maligno. Jesus é um ídolo muito grande que tem lá no Rio de Janeiro, a estátua. O nome dele não era Jesus, nem J existia no tempo dele. O nome é Yahushua. Tem nada a ver com Jesus. Jesus é ídolo, é coisa de macumbaria. Na macumbaria que anda cheio de ídolo. Tá. Depois eles pegam o cálice e falam: ó, irmão, isso aqui é o vinho comum, é o cálice comum. Mas depois que nós orar, é o sangue de Jesus, que é maligno. Isso é o cúmulo. Você beber e comer a carne e beber o sangue daquele que é filho do Altíssimo, que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Acorda, meu amigo. Acorda, meu irmão. Satanás está dominando o planeta Terra. Isso é o cúmulo. Eles dizem que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito de Satanás. Veja bem, o batismo nas águas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos analisar aqui agora. Pai, eu sou pai, você é pai, o outro é pai, o outro é pai. Vários são pai. Não é nome, é adjetivo. Não é nome de ninguém. Filho, eu sou filho, você é filho, o outro é filho, o outro é filho. Não é nome, é adjetivo. E Espírito Santo, espírito de Satanás. Isso é maligno. Não tem nada a ver com a realidade. Nada a ver com a realidade, com a verdade. Dizer que sangue salva, isso é mentira. Sangue é apenas para manter corpo vivo. Se tirar o sangue do ser humano, ele morre. Mas sangue não salva ninguém. Satanás, ele dominou as cidades do mundo inteiro. Vou dar um exemplo aqui no nosso país, o Brasil. Cidade de Santos, aos santos de Satanás, cidade de Satanás.
Estado do Espírito Santo, estado do Espírito de Satanás. A capital Vitória é uma deusa maligna. Esse povo na igreja dando glória, glória é outra deusa maligna. Os crentes na igreja dizem, nós estamos na graça. Graça são 3 deusas gregas. São as filhas de Zeus, que Deus é Zeus, a maior estalta da Grécia. O nome daquele que fez os céus, a terra, a fonte das águas é Yahweh. Não está nas escrituras porque eles tiraram. Veja bem você, ao cúmulo a oração do Pai Nosso que está na Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Vou falar Mateus, que é que você entende. O nome é Manialro. Tá. Capítulo 6, versículo 9. E eu vou até o versículo 13. Ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é um absurdo, você está blasfemando daquele que fez os céus e a terra. Quando você está dizendo santificado seja o teu nome, você está dizendo satanizado seja o teu nome. Isso é ridículo, isso é o cúmulo. Você está blasfemando do Altíssimo. O correto é, louvado seja o teu nome. Eles foram modificar e colocar você para blasfemar do Pai que fez os céus e a terra e a fonte das águas. Em muitas Bíblias, tradução João Ferreira de Almeida, quando você chega no Pai Nosso, no versículo 13, diz assim: não nos induz à tentação, meu amigo. Será que aquele que fez os céus, a terra, a fonte das águas, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, ele é o nosso protetor? Ele vai te induzir à tentação, meu querido? Nunca. Esta Bíblia tem mais sujeira do que puleiro de pato. Está cheia de mentira, cheia de blasfêmia contra o Altíssimo. E aquele que fez os céus e a terra, a fonte das águas, está comigo. Se você acredita ou não, eu sou um dos pregadores final da terra. E Alvo vai me usar poderosamente para desmascarar a Satã. Satanás enganou a população. Essas igrejas estão tudo adorando Satanás, eu provo. Estão tudo debaixo de maldição. E enquanto o mundo estiver adorando, a população mundial estiver adorando Satanás, as coisas só vão de mal a pior, só de mal a pior. Abra dos teus olhos, meu amigo. Sai da idolatria. Larga essas religiões para lá, porque a verdade não está nelas. Elas são obras de macumbaria. Satanás enganou a população e dominou, e colocou o domínio dele sobre a terra. Você pega a capital de São Paulo, ao som de Satanás. Capital de Santos, ao santo de Satanás. São Sebastião, litoral de São Paulo, ao som de Satanás. São José dos Campos, ao som de Satanás. E assim foi. A população do Rio de Janeiro, eu tenho pena. Muita gente boa, muita gente trabalhadora, muita gente honesta, mas estão enganados. Por que estão enganados? Botaram um ídolo para ser o cartão postal da cidade. Veja lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás e nem servirás. Eles fizeram. Essa igreja chamada católica é a mãe da idolatria. É a grande prostituta do Apocalipse 17, 18. Ela está cheia de ídolos. Veja bem o absurdo. Está escrito, para não chamar quem não é pai de pai.
Veja bem, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 9, está escrito: não chamar quem não é pai de pai. Quantos pais essa igreja católica arrumou para vocês? Quantos padres não estão espalhados pelo planeta Terra? O nome padre significa pai, madre, mãe, papa, papai. Esse papai é maligno. Esse papai é o representante, esse homem que vocês estão chamando de pai, que ele não é meu papai coisa nenhuma. Ele é papai de quem serve a ele, a mim não. Eu sirvo aquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas. E só ele eu presto reverência, só ele eu adoro, só ele eu sirvo. O mais é conversa para boi dormir. Padre, pai, madre, mãe, papa, papai. Mas vem cá, esse papai que vocês estão chamando de papai aí, é o representante de Satã, de Satanás na terra. Essa igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. Eu tenho um canal no Facebook e no YouTube, Juarez C. Vital. Lá eu fiz vídeos e coloquei lá, provando que a igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse 17 e 18. E essas religiões, saiu todas delas, é filha dela. Você pode ver que o macumbeiro adora Deus Jesus, o feiticeiro, o centro espírita, a igreja católica, a assembleia cristã, o adventista, etc, etc, etc. É tudo farinha do mesmo saco. E ninguém está buscando aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Por isso que o mundo está desse jeito. Acorda, população. Acorda. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás e nem lhes darás cultos. Eis do versículo 20, capítulo 20, versículo 4. Eles fizeram mutueira para ganhar dinheiro, imagens, ídolos. Tá. No livro de Achaial, que vocês chamam de Isaías, capítulo 45, versículo 20, está escrito. Parte B. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens feitas de madeira, e roga um Deus que não pode salvar. É por isso que a população está na miséria. Estão adorando Satanás, adorando ídolos. Se você estivesse buscando aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas, o mundo era outro mundo. Mas vocês estão abraçados à religião. No Salmo 115 está escrito: tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som algum sai de sua garganta. E torna-se semelhante a eles os que fazem o adora. Meu caro amigo, a malandragem nessas religiões é muito grande. Satanás enganou um povo e trouxe para a terra. Tá? E aqui usou, e ele pegou um bocado desse povo, fez deles cabo eleitoral, pastores, papa, padre, bispo, ancião de cristão do Brasil, fizeram deles especialistas para enganar a população. E Alro nunca mandou fazer templo. Lá em Atos está escrito que ele não habita em templo feito por mão de homem. Atos, lá ele diz: eu não habito em templo por mão de homem, ele não habita em templo feito por mão de homem, e necessita de coisa alguma de ser humano. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Ele não habita em templo feito por mão de homem e nem necessita de coisa alguma de ser humano. O homem lá em Gênesis mostra que o homem tem que viver do suor do seu rosto.
O apóstolo Paulo, ele fazia tenda para sobreviver. Saulo, ele fazia tenda para sobreviver. Os discípulos, quando pregaram na terra, eles não levavam nada pelo caminho, não pegavam nada de ninguém. Mas acontece que eles pregavam a verdade. O homem verdadeiro, ele vive do seu trabalho, do suor do seu rosto. Os coitados estão trabalhando no seu serviço braçal, no maior sacrifício, para colocar o pão de cada dia, e esse bando de malandro aí enganando e pegando os dinheiros dos coitados, isso é uma injustiça, isso é crime. E o Pai Criador está indignado com isso. Mas eles vão prestar conta um dia, e caro, hein? Saia disso, meu amigo, saia disso, meu irmão, isso é engano. Isso é engano. Olha, eles enganaram, o engano é muito grande. Eles enganaram a população de forma absurda. É o cúmulo o que fizeram. Eu quero aqui fazer um alerta para você que está adorando Yahushua. Veja bem, meu irmão, você está cometendo um erro gravíssimo. E Yahushua não é para ser adorado. Atos 4:12, em cima na terra só há um nome que salva, o nome é Yahu. Acontece que o mestre Yahushua tem o mesmo nome do pai, Yahushua, ou seja, Yahu salva, é o mesmo nome. Ele foi apenas um profeta, um homem comum que passou pela terra. Ele nasceu de Míria, que vocês falam Maria, e Al-Hussaf, que vocês falam José. Ele foi um homem que andou pela terra, fez um trabalho brilhante para Yahu, mas ele nunca aceitou ser adorado. Ele não aceita ser adorado. Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19, ele não aceita nem ser chamado de bom. Lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, quando alguém prostrou a seus pés e falou, não faças tal, eu sou o conservo seu. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10, ele falou para Satã, só Yahu adorarás e só a ele servirás. Meu amigo, essa Bíblia está cheia de mentiras. Satanás é que tem essa igreja católica. Ela está obedecendo às ordens de Satanás e fazendo o que ele quer. Satanás é que pega e põe o povo para se adorar, para adorar um ao outro. A igreja católica, a pessoa morre e põe o povo para adorar ele. Isso é maligno. E Yahushua é o nosso irmão que passou pela terra, um profeta, dos que mais destacou. Ele é o nosso irmão, filho único, mentira. Então os outros profetas também não eram filho dele? Exemplo. Yashayahu, que você chama de Isaías, não era filho dele? Lógico que era. E Yahu-Hanan não é filho dele? Claro que é. Eu não sou filho dele? Lógico que eu sou. Filho único é montagem. Não adora Yahushua, meu caro. Não faça isso. Ele é o nosso irmão. Temos que ter um grande respeito por ele. Você não pode adorar, louvar ele jamais. Você tem que adorar só a Yahu, louvar a Yahu. Sabendo que Yahushua é o nosso irmão que passou pela terra, pregando a mensagem do Altíssimo. Mas os profetas também trabalharam para o Altíssimo. Porém, como Yahushua foi o que mais destacou, a Igreja Católica idolatrou ele e colocou que ele era um Deus e não sei o que. Não é nada disso. Ele foi um profeta do Altíssimo que passou pela terra e pregou a palavra do Altíssimo. Mataram ele? Mataram, mas também mataram os demais profetas. Todos que falavam a verdade, eles matavam. Consumiram os profetas por quê? Porque os profetas tinham o nome do Altíssimo, eles levavam o nome do Altíssimo consigo. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando por que eles tiraram os nomes. Eles queriam banir o nome do Altíssimo da face da terra. Como o nome dos profetas tinha o nome do pai Yahu, eles
teve que banir, eles trocou também, tirou os nomes dos profetas, que era para poder não ficar o nome do Altíssimo na terra. Aí eles teve que consumir. Veja bem você. Em Armial, que vocês chamam de Jeremias, capítulo 23, versículo 27, está escrito: os quais cuidam que farão, que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Eles consumiram o nome, porque no nome do profeta está o nome do pai. Qual é o nome do profeta? Jeremias, não, lá não tem J. Yarmi-Ialro. Ialro é o nome do pai, estava nele. Então, olha só. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum. Tá? Lá no Salmo 74, versículo 10, está escrito: até quando, ó Ialro, lá escreve Deus, porque Deus é Zeus da Grécia, tirou o nome e botou Zeus. Blasfemará o teu nome, o inimigo o teu nome para sempre? Meu amigo, a população tem que sair dessas igrejas. Dentro dessas religiões tem muita gente boa, tem muitos filhos do Altíssimo dentro delas, só que estão enganados adorando Satanás. Por isso que pede, não chega em lugar nenhum. Veja bem você, está escrito assim lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Tem gente que diz para mim assim: mas eu já recebi bênção em nome de Deus, eu já recebi cura em nome de Deus, mas eu te garanto para você que quem curou você não foi o Altíssimo. E algo não atende por Deus, porque Deus é um ídolo. Mas então o que está acontecendo? Vou te responder. Manaial, que você chama de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, lá escreve Senhor, porque o nome Senhor é Baal, não pode chamar o Altíssimo de Senhor. Altíssimo, em teu nome profetizamos, não profetizamos nós? Em teu nome não curamos enfermo? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Então tem outro na terra fazendo uma baderna aí, não é Ialro. Esses prazeres, esses gozos dentro dessas religiões é tudo coisa de Satanás, tá? Esse prazer é maligno, cuidado! Eu estou te avisando enquanto é tempo, porque Ialro me revelou tudo. Esses prazeres é maligno. O prazer que vem lá de cima do Altíssimo, que fez os céus e a terra, é muito melhor do que isso. Isso aí apenas está te enganando. Satanás está enganando a população e massacrando. No livro de Al-Hanan, capítulo Al-Hanan 8:32, João, que você chama de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no Apocalipse, capítulo 18, versículo... no começo lá, você vai ler, você vai encontrar. Se não me falha a memória, é versículo 6. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ela quem? A grande prostituta. A Igreja Católica com as suas filhas. As entidades religiosas saiu dela, são filhas dela. É a grande Babilônia. Abandona isso, que isso vai cair por terra. A verdade vai derrubar tudo isso e logo, tá? Eu tenho muito conhecimento para passar para a população que foi me revelado.
Aos poucos eu vou fazer vídeos e jogar para a população. Eu vou esclarecer a população que estão todos enganados. Aquele que abandonar as religiões e buscar, aquele que tem sede, fome de justiça, tem que abandonar as religiões, largar isso para lá e buscar aquele que fez o céu, a terra, a fonte das águas. Esse vai receber o socorro do Altíssimo. Veja bem, está escrito lá em Mateus: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mateus 10 e 22. Mas veja bem, qual o nome que é odiado? Porque o Deus de Jesus ninguém odeia. O macumbeiro aceita. O feiticeiro aceita. O centro espírita aceita. A igreja católica é quem mais aceita. O candomblé aceita. O baixo militarismo aceita. A novela da televisão aceita. O filme pornô aceita. A sociedade em peso aceita. Agora vai pregar aí ao Ruxua para você ver se o povo aceita. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu já fui expulso da casa de cidadão porque pregava o nome verdadeiro. Cidadão falar para mim assim: olha, o senhor levanta e vai embora da minha casa. Eu não aceito o senhor falar isso aqui na minha casa. Aí eu de voltar e dizer para o cidadão: muito bem, eu tenho muito é que respeitar o senhor, estou dentro da tua casa. Mas já que eu não vou voltar mais na tua casa, me permita eu falar só mais umas palavrinhas para o senhor. Eu não vou voltar mais, garanto para o senhor, tal. Posso falar só mais umas palavrinhas do embora, já que eu não vou voltar mais aqui? Ele falou: pode. Aí eu preguei para ele direitinho, porque eu tenho pena das pessoas, irmãos. Eu tenho pena. Quando as pessoas ficam bravas comigo, eu fecho a boca. Ele tem razão, porque ele está enganado. É difícil. Isso é a mesma coisa de você ter 50 anos de idade, 60 anos de idade, seu pai e tua mãe chegar e falar que não é teu pai, tua mãe não é tua mãe. Você toma um susto. Porque o engano está vindo lá de trás. Mas olha, não vai vir o fim não, chegou, tá? Vai ser destruído todos esses ensinos malignos, agora, já, eu estou sabendo, viu? Busca o Altíssimo, meu amigo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que assim seja.